Muito já se pregou e é pregado até hoje que nós devemos fugir do pecado, que nós devemos resistir ao pecado, que nós devemos abandonar, lutar contra o pecado. E essa é uma pregação que deve sim continuar sendo feita para sempre. Mas o que fazer quando, a despeito de tudo que ouvimos e vivemos, acabamos caindo no pecado? O que fazer quando nós, por termos deixado de orar, de vigiar, de fugir da tentação, acabamos enfraquecendo e caímos? Será se nós vamos achar que tudo acabou? Será se nós iremos achar que estamos condenados agora? Vamos continuar caídos ou iremos nos levantar? Iremos continuar ou iremos ficar parados? Um verdadeiro soldado pode nem sempre vencer todas as batalhas, mas ele nunca vai desistir de lutar. Mesmo se ele tiver sido derrotado em alguma batalha, mesmo se ele estiver ferido, mesmo que ele estiver caído, ele sempre tem a decisão de se levantar e continuar lutando. Irmãos, podemos não ter conseguido vencer algumas batalhas, mas de uma coisa eu tenho certeza e você precisa ter certeza: a vitória final dessa guerra já é nossa. Se continuarmos lutando, nós iremos vencer. Há uma frase atribuída a João Paulo II que diz assim: santo não é aquele que nunca cai. Santo é aquele que, mesmo caindo, não desiste de se levantar, de se colocar de pé. Provérbios 24:16 diz que 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes ele se levanta. A marca de um verdadeiro filho de Deus é a de não se conformar com o pecado, é a de não se conformar em permanecer caído no seu estado de pecaminosidade. A marca de um verdadeiro filho de Deus é de querer sempre se levantar e continuar lutando pela santidade, de continuar buscando a graça de Deus. Mas o que fazer para superarmos o pecado, para vencermos uma ocasião de queda, para nos colocarmos de pé? Quais são os passos para que nós nos coloquemos de pé novamente no estado de graça? O primeiro passo que veio ao meu coração para partilhar com você nesse vídeo é reconhecer-se pecador, reconhecer o pecado. Irmãos, nós precisamos assumir que nós não somos perfeitos enquanto estivermos nessa caminhada terrena, porque todos pecaram, todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós falhamos, todos nós pecamos. Então precisamos reconhecer que erramos, reconhecer que acabamos pecando e não tentar se justificar, não tentar dizer que foi porque eu estava num momento assim assado, não tentar também dar desculpas, como eu falei, não tentar colocar a culpa no outro, como fez a mulher. A culpa foi da serpente, de repente Adão falou, a culpa foi da mulher. Não tentar transferir o seu erro para o outro. Vamos assumir a responsabilidade de nossos erros, reconhecer-nos pecadores, porque assim disse Davi no Salmo 50, versículo 5: eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado, diante de mim está sempre o meu pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: se dizemos que não temos pecado algum, nós somos mentirosos, mas se reconhecermos que somos pecadores, que erramos, Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Existe um exemplo na Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 18, do publicano e do fariseu que subiram ao templo para orar. O primeiro fariseu, ao orar, dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou iguais a estes. Eu pago o dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ao contrário do fariseu, o publicano batia no peito e dizia: Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. O publicano é aquele cara que reconhece o seu próprio erro
e não fica se achando perfeito, achando-se que é melhor que o outro. Ele se reconhece pecador. Esses obtêm a misericórdia de Deus. Paulo falou assim em 1 Timóteo 1,15: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos reconhecer onde caímos. O segundo passo é o arrependimento. Arrepender-se dos pecados. Não basta nós reconhecermos que pecamos, que erramos e ficarmos acomodados. O arrependimento vem ao nosso coração para que olhemos para o nosso pecado e tenhamos nojo daquele pecado e nos dê um impulso de continuarmos querendo, buscando fazer a vontade de Deus. É importante frisar que há uma diferença entre remorso, entre autoacusação. Remorso e autoacusação é diferente de arrependimento. Nós ficarmos olhando para o nosso pecado, nos autocondenando, e esse autocondenar não nos levar a lugar algum. Isso não é um arrependimento que vem de Deus. A palavra diz em 2 Coríntios 7,10 que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, enquanto a tristeza segundo o mundo produz morte. Há um exemplo muito clássico que é o exemplo de Pedro e Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele entrou num processo de arrependimento. Judas, pelo contrário, ele encheu-se de remorsos por ter entregue Jesus aos sumos sacerdotes. Então, irmãos, é necessário nós reconhecermos isso. Não é remorso, não é autoacusação, autocondenação. A igreja ensina até que existe 2 tipos de arrependimento: o atrição e contrição. A atrição é quando nós pecamos e queremos voltar para Deus por medo do castigo, por medo das consequências do pecado. E contrição é a forma perfeita do arrependimento. É quando nós queremos voltar para o Senhor porque nós ficamos com o coração dolorido por termos ofendido a Ele. Queremos ficar na presença dEle. Então é necessário, ao cometermos um pecado, reconhecermos que erramos e depois arrepender-se, que é olhar para aquele pecado, ter nojo daquele pecado e dizer para si mesmo e para Deus: eu quero continuar fazendo a vontade de Deus. Só assim nós obteremos o perdão de Deus. Olha o que diz a palavra, Atos 3,19: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os vossos pecados. O Senhor só nos perdoará se tivermos um coração contrito, um coração arrependido. O terceiro e último passo é a confissão. Confessar os pecados, expor os pecados, apresentar os pecados ao Senhor nosso Deus com a certeza no coração de que Ele nos dará o seu perdão. Mas aí podemos perguntar, mas por que eu devo falar a Deus os meus pecados se Ele já conhece? Por que eu devo apresentá-lo? É a mesma coisa de nós perguntarmos, por que eu devo orar se Deus já conhece aquilo que está dentro do meu coração? A confissão é um ato de humilhação. É um ato de colocar-se diante de Deus e dizer: Pai, eu estou arrependido e eu estou aqui para dizer que eu errei, mas que eu quero mudar de vida, que eu quero continuar na sua presença. É um ato de humildade, de confiança no seu perdão e na sua misericórdia. A palavra diz assim em Provérbios 28, versículo 13: quem esconde suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Obtém misericórdia. A palavra diz em Atos 19:18: muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Jesus era aquele que dava o perdão, irmão. Marcos capítulo 2 diz que Jesus olhou para o paralítico e disse: teus pecados te são perdoados. E depois da sua ressurreição, antes de ascender-se aos céus, João capítulo 20, versículo 21 seguinte, diz que ele soprou o Espírito sobre os apóstolos e deixou essa autoridade sobre eles. A quem vocês perdoarem os pecados, te serão perdoados. A quem vocês reterem o pecado, serão retidos. O Senhor deu autoridade à igreja, aos apóstolos, de perdoar os pecados. E é por isso que nós temos na igreja o sacramento
da confissão. Nós podemos, com o coração arrependido, contrito, chegarmos até ao sacerdote e ali confessar os nossos pecados, apresentá-lo e termos a certeza no coração de que seremos perdoados. Mas nós temos uma resistência, um orgulho às vezes de dizer: eu não confesso para homem. E às vezes até a vergonha atrapalha. Mas é uma pergunta que nós devemos fazer: por que nós não temos vergonha de pecar diante das pessoas, mas temos vergonha de confessar os nossos pecados para um homem de Deus, que na verdade nem é confessar para um homem, é confessar para Deus através daquele que está ali, que é o sacerdote. Meu irmão, nós precisamos ter essa atitude de humilhação, confessar os nossos pecados e termos a certeza de que o Senhor irá nos perdoar. Reconhecer, arrepender e confessar. Os 3 passos para nós nos colocarmos de pé novamente na presença do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, reconhece, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Um grande exemplo desses 3 passos vencendo o pecado é o exemplo do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Diz a palavra que ele, depois de ter saído de casa, esbanjado tudo e está no fundo do poço, chegou um momento em que ele refletiu e caiu em si. Ele reconheceu que havia errado, ele reconheceu que ter saído de casa foi um grande erro. Ele reconhece e diz: eu vou me levantar. Ele se arrepende e ele diz que vai falar ao seu pai quando estiver diante dele: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele estava disposto a confessar. Então, irmão e irmã, quando nós tomamos essas 3 atitudes, nós podemos ter certeza de que todo o nosso pecado foi apagado e podemos sentir aquela leveza na alma, de sentimento de libertação da culpa, o sentimento de paz interior, porque o Senhor perdoa todo aquele que recorre a Ele com o coração arrependido. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa sempre recorrer ao Senhor com o coração confiante que Ele irá perdoar você. Fique com Deus.